Salve, nação torcedores do Corinthians, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, eu trouxe aqui um corte da programação Gazeta Esportiva, tá? Tá no jogo, onde a gente vai ver a proposta, né? Que pode revolucionar o Corinthians aí. O Thiago Zalazar vai explicar a proposta de gestão do Corinthians aí, inspirada aí no modelo Green Bay Packers, né? Da NFL, um time aí dos Estados Unidos, tá bom? Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom, galera? Eu sou o Renan, então sem mais enrolação, bora para o vídeo. Agora, vai ser este estatuto ou vão discutir um novo método? Vinícius Cascone foi à quadra da Gaviões a pedido da Gaviões e entregou ali um modelo, um projeto no estilo do Green Bay Packers, time da NFL dos Estados Unidos. A gente pode até entrar ali depois com mais detalhes e tal para explicar para o torcedor, porque é uma situação bem diferente. Mas ele deve protocolar até essa sexta-feira essa ideia. Então, qual que vai ser a pressão? Para ela ser pelo menos discutida e debatida. E se a galera gostar? Aí pode mudar de novo o estatuto, não ser o que estão fazendo, ser o outro. Então, assim, de fato, a discussão do estatuto é uma discussão bem alarmante ali no Corinthians nesse momento e a gente deve ter um segundo semestre bastante movimentado sobre isso. Olha o verde no Corinthians aí, o Green Bay Packers. Aí, Não moleque, fala que não existe verde aí, ó. E qual seria essa ideia? Mudaria o Corinthians totalmente? Cara, mudaria completamente. A ideia é fazer o seguinte: você não seria uma SAF, não seria uma SAF. Imagina assim, vou tentar resumir aqui. Você faz o seguinte: você abre ali, o cara para ter direito a voto, o cara para se associar ao Parque São Jorge ali, para frequentar o Parque São Jorge, ele tem que comprar o título. Você compra um título e depois você paga ali uma mensalidade. Certo. Tá bom? Mas o título custa mais ou menos uns R$ 2.000. Os caras... Então a ideia é o seguinte, ó, vamos lá. É uma ideia assim para ser discutida, ela pode ser alterada ainda. Então vamos lá. Qualquer torcedor aí pode se tornar um cotista, um sócio do futebol. O que é isso? Ó, quanto que é o título lá? R$ 2.000 no clube? Então tá bom. Você tem que comprar um título de R$ 2.000, tá? Se você comprar esse título de R$ 2.000, você tem direito a votar e a se candidatar. Olha. Tá? Tô louco. Mas aí qual que é o pulo do gato? A manutenção, depois desses R$ 2.000, pagou R$ 2.000, você tem um título. Opa, você tem um direito adquirido. A partir disso, você precisa ficar de implante com uma anuidade de R$ 120 por mês, por ano. Uma anuidade. R$ 120. Beleza. Pô, R$ 120 em um ano. Tá, tranquilo. 10 conto no mês. Você acha que quantos não iam pagar para ter direito a voto? Sim. Verdade. Né? Então, só que, vamos lá. Se você faz uma parceria com um banco, o banco fala assim, então eu compro essas cotas. Se o banco comprar 500 mil... A maioria é do banco. Nós estamos falando de R$ 1 bilhão que o Corinthians recebe à vista. E a ideia inicial é o quê? Pegar esse 1 bilhão, um exemplo, esse dinheiro que entrar, e mandar direto para o pagamento das dívidas, direto. Assim como é o Do e Arena. Sim, sim. Vai direto. Então, assim, o dinheiro que entrar daqui vai direto para o pagamento da dívida. Você resolve, você quita a dívida do Corinthians. Bizarro isso. E aí as pessoas se relacionariam com esse banco. Então, assim, ó, vamos lá, o banco comprou tudo e agora ele negocia com o mercado, com os torcedores. Por quê? Por que é vantagem para o torcedor? Porque ele pode falar, pô, eu não tenho R$ 2.000 aqui agora para comprar o título. Tá bom, o banco comprou. Aí você vai lá no banco e paga isso em 12 vezes. Justo. Além da... Paga isso em 12 vezes. E a verdade. partir do outro ano, R$ 120 por ano. Tá? Então você se resolve lá com o banco, não vai sair tão puxado. Muita gente. Conclusão: vai entrar um dinheiro absurdo para o pagamento das contas, se isso acontecer. No projeto diz que 10% da receita do futebol iria para o clube social. Aí olha só, você já agrada a galera do clube sócio. social. Sim, sim. Já, opa, a galera vai gostar. 10%, cara, o Corinthians arrecada mais de 1 bilhão. 100 Sim. milhões para... Tá É ótimo. mais que o Pinheiros. Tá ótimo. Entendeu? Então, assim, opa, então você vai ter um clube social forte financeiramente. Você vai ter a receita normal do futebol, que é altíssima, mais de 1 bilhão. Você vai ter um quadro de votantes gigantesco, Sim. porque aí você abre uma margem Enorme. gigantesca. E dentro do clube social, não mudaria nada. Os departamentos, o CORE, o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, lá e um presidente. Aí esse presidente ia tocar o clube. O futebol ia ser separado. Sim. Ia ter um grupo de administração de 21 pessoas. 21. 11 eleitas pelos sócios do Parque São Jorge. 10 eleitas por estes sócios do futebol, que compraram a cota.
Esses compraram a cota, eles podem votar e se candidatar para ser um desses 10 aqui. Certo. Entendeu? Então, opa, vamos ter um grupo de administração aqui, um grupo de gestor de 21, que vai ser colocado 10 desse sócio do futebol e 11 do sócio do Parque São Jorge. Certo. Então, vai estar todo mundo sendo contemplado aí, Sim. certo? O clube, inclusive, com um a mais, né? Para ter um número ímpar. E aí, desses 21, você precisaria... Vamos pensar o seguinte, a ideia deles inicial é assim, o cara do clube social, ele vai eleger 11. Certo. Só que assim, a ideia é fazer mais ou menos como a Câmara de Deputados. Você vai ter os partidos lá, as chapas. As chapas que tiverem mais votos, elas têm que ter a proporcionalidade lá dentro desses 11. Certo. Tive 20%, chapa tal, teve 20% dos votos. Ela tem que ter 20% dos 11. Então ela vai ter mais cadeiras. Certo. Entendeu? Mais ou menos como funciona na Câmara dos Deputados. A ideia deles é essa. E aí você elegeu lá 21. Pum, tá aqui. Esses 21 foram eleitos. Certo. Esse grupo de 21 vai eleger 3 caras. Esses 3 vão tocar o clube, ou o futebol do clube. Um deles, um dos 3, vai ser... E assim, o presidente do clube vai ter autonomia no futebol? Zero, nada. Olha, O presidente isso parece bom. o presidente do clube vai ser a rainha da Inglaterra. Ele vai lá, ele vai representar, dentro do clube social ele que vai ordenar e tal. Fazer a imagem. Mas no futebol, não. É um- No futebol quem vai mandar é esse um dos 3 lá, esse comitê de 3, né? Essa diretoria de 3, só que um deles vai ser o responsável. É como se fosse o primeiro-ministro. É um Exato. parlamentarismo de É como se fosse o primeiro-ministro. Um desses 3 vai ser o primeiro-ministro. Esse cara vai ter autonomia total e vai tocar o clube com decisões desse colegiado de 3. Tá? Então as decisões vai ser sempre dos 3, número ímpar, mas vai ter um deles ali com autonomia. E aí vai tocar do jeito que ele achar melhor. Só que ele vai ter aí um estatuto novo, com normativas. E olha aqui, ó, se você fugir do orçamento, aí, esse grupo de 21 pode te tirar. Certo. Se você não sei o quê... Então, assim, ele vai ser constantemente pressionado e fiscalizado pelos 21, que Sim. serão constantemente pressionados por muita gente. Por quê? Porque agora o quadro de votantes É imenso. é imenso. Sim. Então, assim, e se o cara não cumprir ali, começar a gastar 10 vezes mais do que ele poderia gastar, Vai ser sacado. vai lá e tira o cara. Você entendeu? E esse primeiro-ministro pode ser um desses 11 ou um desses 10. Pode ser alguém que veio lá da rua, meu, Sim. e foi colocado ali. Sim. Então, assim, vai continuar tendo política? Vai. Nenhuma dúvida. Porque se os caras dos 21 se juntarem para falar, vai ser o André Sanches, todo mundo E aí? vai votar nele, vai ser, cara. Não É tem, isso então, aí. assim, porque vai continuar sendo não vai ser SAF. Não vai vir um empresário de fora. Mas você vai abrir oportunidade para gente de fora. Sim. E vai também criar vai ficar mais difícil você fazer Acordos. Acordos. Exato. Porque agora, meu amigo, quantas pessoas podem votar? Sem dúvida. E aí é o Infinitas torcedorzão, mano. É isso aí. Que não tá usando a piscina. Você não vai conseguir fazer um acordinho com ele ali, entendeu? Sim. Então, assim, essa é a proposta. Quem fez essa proposta, o Vinícius Cascone, ele acredita que assim eu atendo o clube social, porque o clube social vai ganhar muito mais dinheiro do que ele ganha hoje. Assim eu atendo o ansejo do torcedor que quer votar. Sim. Quer participar mais. Quer participar. Assim eu mudo a estrutura política do clube que está engessada e viciada, fazendo de fato um grupo gestor ali e 3 com autonomia. Assim você pega uma grana que vai entrar de imediato e manda direto para o pagamento da dívida e paga essa dívida. Então, assim, é mais ou menos o esquema do Green Bay Packers e eles estão tentando pensar em algo para ser adaptado à realidade do Corinthians. Justo. O Green Bay Packers tá bem? Nos últimos anos não, mas já teve muito bem. Graças ao Aaron Rodgers. Isso é bizarro. Tá certo. Obrigado pelo conhecimento de Conhecimento de futebol de americano aí. futebol americano. Pô, Mas parece que ele perguntou para ele. Para mim, isso e queimado é a mesma coisa. Parece interessante. Parece bem Aparentemente é interessante. bom. Tudo que é pra mudar essas Vamos ver na politicada, né? prática. Tem que ser colocado em discussão, votado, e será que lá vai ter esse interesse? É isso aí, galera. O que vocês acham aí da proposta que pode revolucionar o Corinthians aí? Deixa a sua opinião nos comentários. Galera, continuando aqui, né? Eu vou ler aqui mais umas atualizações do Corinthians aqui pra vocês, tá bom? Referente à reforma do estatuto aí do Corinthians, né? Eu vou ler aqui pra vocês. Vamos lá.
Sócios do Corinthians convocam manifestação pela reforma do estatuto. Veja detalhes. Nessa sexta-feira, um grupo de torcedores e sócios do Corinthians convocaram uma manifestação em pró à reforma do estatuto. O tema tem sido amplamente debatido e ganhou ainda mais força após o protesto das torcidas organizadas, realizado no último dia 3 de junho. A manifestação foi convocada para as 11 horas da manhã, horário de Brasília, este sábado, no Parque São Jorge, na praça em frente ao Bar da Torre. Os torcedores afirmaram se tratar de um ato pacífico. Contamos com a presença de todos os associados ou associadas que defendem a reforma do Estatuto já, escreveram os associados da convocação. O assunto está em alta na Alamedas do Parque São Jorge. Na última terça-feira, por exemplo, torcedores do Corinthians penduraram uma faixa com a frase "Exigimos a reforma do Estatuto já", durante o jogo entre Brasil e Paraguai, disputado na Neoquímica Arena. O direito a voto para sócios, torcedores do clube, é uma das principais pautas cobradas pela torcida no que diz respeito à reforma estatutária do Corinthians. Foi inclusive a proposta apresentada pela Gaviões da Fiel ao presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. O debate sobre a reforma estatutária no Corinthians não é de hoje. Pelo contrário, as conversas são de longa data e começaram em meados de fevereiro de 2024, lideradas por Romeu Tuma Júnior, principal entusiasta do projeto. Naquele mês foi constituída uma comissão de reforma do Estatuto do Corinthians. Após debates, o pré-projeto para a reforma estatutária foi devidamente concluído. Ao longo do ano passado, houve uma série de audiências públicas e reuniões com todas as chapas do clube e com torcedores de todas as organizadas. Como confirmou a Gaviões da Fiel em nota publicada na última quarta-feira, todas apresentaram propostas que foram contempladas pelo Conselho Deliberativo para elaboração no novo estatuto, que está em estágio avançado. O rito, entretanto, foi paralisado, em virtude da abertura do processo de impeachment contra Augusto Melo, por conta do caso Vai de Bet. Como o tema virou pauta principal das reuniões do Conselho, não houve avanço desde então. O entendimento é que sequer havia clima entre os membros para promover tais debates sobre o Estatuto naquele momento. A reforma do Estatuto tem apoio institucional da atual diretoria. A reforma do Estatuto, inclusive, conta com o respaldo da diretoria exclusiva do Corinthians. Em documento direcionado a Romeu Tuma Júnior, o presidente em exercício do clube, Osmar Stabile, manifestou seu total apoio à reforma estatutária e classificou-a como necessária e inadiável. A Gazeta Esportiva teve acesso à carta enviada pela diretoria a Romeu. O ofício reconhece que a estrutura atual do Estatuto do Corinthians carece de mudanças que promovam os seguintes pontos. Vamos lá. Maior governança e responsabilidade administrativa, reforço nos mecanismos de fiscalização e controle interno, maior transparência nas relações contratuais e financeiras, modernização dos processos decisórios, modernização dos processos decisórios, ampliação de representatividade e fortalecimento institucional. Osmar Stabile ainda deixou claro que o apoio à reforma estatutária não se trata de um ato político, mas sim de um compromisso público com o futuro do Corinthians, assumido diante da torcida corintiana. Como forma de demonstrar a concordância com a reforma, Stabile destacou que a diretoria alvinegra disponibilizará
ao Conselho Deliberativo toda a estrutura física e administrativa necessária para o pleno funcionamento da Comissão de Reforma Estatutária. Entre as medidas estão a cessão de salas para reuniões, apoio logístico e, quando necessário, a colaboração de funcionários do clube para auxiliar os trabalhos da comissão. Discussões sobre a reforma serão retomadas em breve. As discussões para a reforma estatutária alvinegra serão retomadas logo após a Assembleia Geral dos Sócios, última instância do processo de destituição de Augusto Melo, marcada para o dia 9 de agosto de 2025, das 9 horas da manhã às 17 horas, horário de Brasília, no Parque São Jorge. Passada a Assembleia, haverá uma nova reunião com todas as lideranças das chapas do clube para definir o sistema de votação, entre outros tópicos. Isso porque o texto pode ser votado por completo, em uma única reunião ou por bloco, o que demandaria mais encontros. Ainda há possibilidade e tendência de alterações no projeto, que estava pré-finalizado. Assim que o texto estiver pronto, o Conselho irá deliberar a aprovação do novo estatuto para que posteriormente ele seja votado em uma Assembleia Geral, com a presença dos associados. Se aprovado, entrará em vigor de maneira imediata. Como apurou a Gazeta Esportiva, membros do Conselho Deliberativo do clube acreditam que todos os processos serão finalizados até ao final do ano, né? Até o final desse ano de 2025. E é isso aí, galera. Essas foram as informações de hoje, né, galera? Espero que dê tudo certo aí, né? Que tem que fazer a reforma do estatuto, sim. E, cara, a gente tá fazendo... Eu creio que esse projeto é para ajudar o Corinthians completamente, né, galera? Então a gente precisa de uma revolução do Corinthians, sim. A gente precisa melhorar e a gente precisa colocar o Corinthians no topo, porque o Corinthians é o melhor clube do Brasil, cara. Então a gente precisa estar no topo. A gente tem que voltar pro topo. E é isso aí, galera. Eu agradeço demais suas presenças aqui. Agradeço demais também a torcida organizada. Cara, tá de parabéns a torcida. Nossa torcida, cara, acho que a melhor torcida do mundo é a do Corinthians, cara. A gente corre atrás, a gente vai torcer pelo Corinthians. A gente lota o estádio. Cara, a gente vai atrás da solução. E parabéns toda a torcida aí que tá fazendo tudo pelo Corinthians, né? Eu amo o Corinthians, cara, vocês não têm noção. E é isso aí, é um Corinthians que é o time que sempre vai ficar no meu coração e não tem outro time que entra no meu peito se ser o Corinthians. E é isso aí, galera, obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Eu sei que minha leitura não é muito boa, mas eu vou tentar melhorar, tá bom, galera? Esse canal eu fiz aqui para trazer as melhores notícias do Corinthians aí atualizada para vocês, tá? E espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa as suas opiniões no comentário, o que vocês acharam aí, tá? Se inscreve no canal se você é corintiano, tá bom? Deixa seu like aí e até o próximo vídeo, tá, galera? E vai, Corinthians!